Olá, você já ouviu falar naquele ditado, imagem é tudo? O que será esse tudo? E quando for empresa? Bom, nós vamos falar sobre imagem empresarial. Hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a Dênia Alexandrina, que é consultora de imagem e marketing. Dênia, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Olha, sou eu que agradeço. É um prazer estar aqui e principalmente sendo entrevistada por essa menina que eu admiro. Então eu gosto, eu acho que a Lídice, ela é uma menina humana, ela entrevista de uma forma muito clara. Então eu quero agradecer essa oportunidade. Nós nos falamos, na verdade, no início da pandemia, online apenas, né? Passou tão rápido, achava, para mim, parecia que tinha sido há tão pouco tempo e fui rever a entrevista, já tem 2 anos, né? A gente falou um pouquinho aí, vou até colocar na descrição do YouTube o link dessa entrevista, quem quiser rever aí a Dênia falando pra gente. Mas assim, hoje a gente vai falar de imagem empresarial, né? Sim. E aí sim é algo muito mais além do que a aparência, né? Eu queria que você primeiro explicasse um pouquinho esse conceito. O que é esse conceito de imagem empresarial? Então, gente, a imagem, quando a gente fala imagem, normalmente nós pensamos na aparência. Então, o porquê de explicar o que é uma consultoria de imagem. Quando nós trabalhamos imagem pessoal, a consultoria de imagem pessoal, nós trabalhamos o indivíduo. Então, são as suas demandas, o que você gostaria de retirar de ruídos na sua marca, a paleta de cores, o visagismo, a questão da proporcionalidade do seu corpo. Se eu gosto de ter um closet minimalista, não, eu gosto de um closet com mais opções. Então, essa é uma consultoria de imagem pessoal, onde a gente trabalha como uma mentoria. Quando a gente parte para a empresa, a primeira coisa que nós temos que tomar conhecimento é a missão e os valores da empresa. Então, nós abordamos a empresa, nós vamos ver qual é a missão e os valores desta empresa, para que seja disponibilizado aos colaboradores esses conceitos. Porque, de repente, eu trabalho em uma empresa que preza o acolhimento, que preza a preservação, mas eu não conheço esses valores. E olha, Lídice, nós temos tido surpresas agradabilíssimas de conhecer realmente a missão e os valores das empresas hoje. Como está alinhada com tudo aquilo que a gente acredita e que te ilumina para trabalhar, te estimula para trabalhar. Então é isso. O que é a imagem? A imagem é a aparência? Sim. Nós cuidamos do dress code, dos uniformes, mas vamos cuidar do seu conteúdo? Vamos olhar o seu comportamento? Vamos olhar o seu propósito? Qual é o seu propósito? Então, a primeira pergunta que a gente faz assim para os colaboradores é: comece por dentro. Vamos resgatar os nossos sonhos, né? Então, eu vou resgatar meus sonhos e eu resgato meus propósitos. Para que isso se torne projetos, vai faltar só a data. Que bacana. Mas assim, você falando, eu me recordo, a gente tem algumas empresas que a gente conhece e que a gente percebe que há um trabalho nesse sentido. Desde o momento em que você chega e encontra, seja a pessoa mais simples da empresa, bem arrumada, às vezes com um cabelo, uma maquiagem, né? E o atendimento é primoroso, você se sente bem na entrada e na saída, né? Dessa empresa. Como envolver os colaboradores, como trabalhar isso no dia a dia, né? Você falou que não basta só exigir um uniforme ou algo só exterior, né? Como fazer esse trabalho, Dênia? Então, nós da Dênia Consultoria, nós acreditamos que a empresa, ela é uma grande orquestra. Então, não importa se o seu instrumento vai ser tocado várias vezes, ou se ele vai ser tocado 1 minuto, só um sopro. Mas esse sopro, ele precisa estar de acordo com a empresa. Porque se ele quebra toda a harmonia daquela música. E nós colocamos os gestores como os maestros. Então, quando um gestor, ele conhece a equipe que ele tem,
ele sabe gerir. Porque ele sabe o que ele pode esperar de cada um, o que ele pode administrar, o que não é administrável, o que precisa ser mudado. Então, o porquê da gente, quando começa uma consultoria nas empresas, a gente pede para que disponibilize todos os funcionários. De repente, o manobrista, que ele me recebe lá na porta, se ele é gentil, se ele organiza uma vaga no meu carro, se ele me orienta, ele já faz com que eu tenha vontade de entrar nessa empresa. Você pega uma empresa que é uma porta fechada, então aquela porta, ela já te distancia um pouco, né? Então, eu abro aquela porta, eu te dou um bom dia, ou uma boa tarde, eu olho nos seus olhos e te dou um bom dia, eu te acolho. E o que nós temos visto hoje nas empresas, assim, como demandas para trabalhar? Aprender a ouvir, sabe? Aprender a ouvir. Porque se eu ouço você e eu não coloco para você aquilo que para mim é importante, mas aquilo que para você é importante, gera essa empatia. E eu acho interessante, eu tenho feito algumas leituras, né, do Instituto Disney, e eles falam muito sobre isso, que o conhecimento e a empatia hoje, eles estão na mesma linha. Eu quero comprar de alguém que tenha conhecimento do que vende, mas eu tenho que ter empatia. Se eu não tiver essa empatia, esse conhecimento você busca em outro lugar. Então, esse trabalho que nós fazemos, meu CNPJ tem 40 anos, que nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com imagem. E é apaixonante ver a mudança. Quando você chama a pessoa para começar por dentro, vamos olhar, vamos fazer nosso checklist. Será que eu posso amenizar um pouquinho? Eu posso mudar um pouquinho para que o desenvolvimento da empresa, do escritório, dos meus colegas de trabalho, aquilo vai ficar mais leve? E fica mais leve. Você falando assim, a gente consegue visualizar, inclusive, pessoas, detalhes até, né? É porque você não está excluindo a parte também da aparência, né? Não. Aquela empresa que tem uma decoração também agradável, às vezes oferece algo para o seu cliente. Sim. Isso também faz parte, você não é isso, né? E independe de tamanho de empresa, Dani, qualquer empresa Não, pode qualquer fazer empresa. isso. Porque o que a gente fala é o seguinte, quando você trabalha consultoria empresarial e que você trabalha em cima da missão e dos valores da empresa, então sempre que a gente fala sobre o dress code, sobre o uniforme e tal, não existe um certo ou um errado. Mas existe aquilo que você realmente quer passar. Então, qual que é a importância da questão onde entra a aparência? De repente, eu coloco um decote muito profundo, ou uma roupa muito curta, ou uma saia, ou uma camisa muito justa. E o que chega antes? Porque o olho não tem cerca. Então, o que acontece? Antes de você me passar o conteúdo que você gostaria de passar, os excessos chegam antes. Então, é onde, o que a gente trabalha na questão do uniforme, ou mesmo as empresas que têm uma vestimenta livre. Vamos observar o produto que você trabalha, ou o serviço, o seu público-alvo, em cima desse estudo, do produto, do público-alvo e do serviço que você oferece, vamos dar uma alinhada. Às vezes são detalhes tão simples, sabe? É uma coisa tão simples e que faz uma diferença. Porque você não tem que convencer, você já passa. Se você é abordado num consultório médico por uma atendente, você acolhe o seu paciente se ele tem dificuldades de locomoção, você acolhe ali na porta. Você tem uma vestimenta que te dá a liberdade para isso. Você está chamando a atenção para quem? Para o médico que você procurou. O que acontece com aquele paciente? Ele já começa a se sentir acolhido, ele sabe que quando ele entrar por aquela sala, aquele médico, ele tem como missão acolhimento. Então, o que nós deparamos muitas vezes com profissionais excelentes e que
que não tem um acolhimento de chegada e que nós já temos a dificuldade de chegar até ali, né? E aí, se você não for bem acolhido, bem recebido, que tudo forma um conjunto, na grande maioria a gente desiste ali mesmo. Então, na verdade, assim, a imagem empresarial, ela não existe um padrão, né? É Não. isso, não porque, como você está explicando, então, conforme a missão, o valor. Pode ter empresas que são mais informais. Sim. E isso faz parte, inclusive, da imagem. Com Porque às vezes a gente ouve, certeza. assim, empresas, principalmente na área de marketing, de criação, e que Sim. deixa o pessoal ir de chinelo, de bermuda, Aham. leva bicho. E isso também seria também parte dessa imagem? É parte desta imagem. Interessante. E o que é que nós temos? Por que nós temos que começar por dentro? Porque muitas vezes você encontra alguém que ele está de chinelo, o cabelo, né, barba e etc., mas ele não passa acolhimento. Então, muitas vezes você tem receio de abordar. Então, o que a gente trabalha nesse momento? Quando você começa por dentro, nós temos lá o primeiro dia, que é o despertar. Então, nós disponibilizamos um espelho. Olha no espelho. O que a sua imagem passa? Se você fosse comprar um produto ou um serviço de você se acha acessível? Né? Então, eu vejo que muitas vezes as empresas que têm um perfil muito mais leve, que pode-se usar um tênis, pode-se usar uma camisa, uma camiseta, mas que o acolhimento não existe. E o que nós trabalhamos muito é despertar em você o seguinte: eu estou indo para o trabalho de acordo com as minhas preferências pessoais ou de acordo com a missão e os valores da empresa. Então, é esta parte que é interessante, que é onde geram as dúvidas. A gente deixa alguma pergunta no sentido assim: você tem dificuldades de se arrumar para o trabalho? Que interessante. Então, tem pessoas que ela responde assim: nenhuma. Ou ela já internalizou, ou então ela está vestindo, ela está se arrumando para trabalhar em cima das preferências. E nem sempre isso é onde não casa. O que eu gostaria que a minha empresa, como ela fosse vista e como ela é vista. Falando de resultados, dentro de toda a sua experiência, né? Porque, inclusive, muitas empresas querem ver resultado aí no final, né? No seu faturamento, no seu lucro ou no seu crescimento como empresa, né? Enfim, que resultados você já percebeu a partir desse trabalho, né? De trabalhar a imagem empresarial? Sabe como que eu percebo, Lidice? Parece uma coisa tão antiga o que eu vou te falar. Nós estamos vivendo a era do exemplo. Então, quando o gestor, ou quando os gestores, eles aderem à causa, é impressionante como flui. Por quê? Porque nós trabalhamos, assim, a questão do marketing, da imagem pessoal. Então, nós temos lá um treinamento, porque na nossa equipe tem uma psicóloga e tem uma fashion marketing para trabalhar essa questão da imagem. O que a gente trabalha nesse momento, quando a gente fala de marca? De repente, você tem um colega fantástico, mas que ele é extremamente mal-humorado. Então, quando a gente trabalha a marca pessoal, e muitas vezes nós não percebemos o que nós somos. Porque nós já nos acostumamos tanto a escolher um produto que nós gostamos, nós vamos ao supermercado, nós temos a preferência do supermercado, dos produtos e tal. Quando a gente volta, dificilmente a gente sabe qual que é a imagem que eu passo para os meus colegas, principalmente. Porque nós nos preocupamos muito com o cliente, mas se eu não tiver um bom relacionamento aqui dentro, se eu não tiver um acesso fácil, não flui. Então, o que nós percebemos nas empresas que nós já efetuamos a consultoria? Se o gestor, se os colaboradores aprenderam a olhar para dentro e aprenderam a mudar um pouquinho, flui. Flui fantástico. Você vê, por exemplo, empresas onde os depósitos, né, que trabalham com muito produto que sujam e que os funcionários chegavam já com a bota suja. A partir do momento que ele entende da imagem dele, a imagem que ele passa,
ele limpa a bota. Então ele chega com a bota limpa. E aquilo já te dá uma melhora na sua autoestima, porque eu me olho e vejo, nossa, né, eu faço parte desse contexto. Então eu amo trabalhar pessoas. E eu gosto muito do trabalho do Roberto Chiniachik, e ele fala uma frase assim que eu tomei emprestado e eu acho fantástico, que ele fala que ele é um jardineiro de Deus. Então ele planta ideias. E quando floresce, é uma alegria muito grande. E olha, eu faço minhas palavras dele, que realmente, quando você vê que floresce, é fantástico. Sabe, é fantástico, fantástico. Você imagina assim, mudou um pouquinho. Sabe, eu deixei de ser aquilo, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, eu posso ter um projeto diferente de vida, né? Ai, joia. E aí, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, entrar em contato, tirar dúvidas, fazer uma avaliação, seja empresarial ou de imagem pessoal, como é que faz para te encontrar? Então, nós temos o Instagram, né? Porque eu acho que hoje é muito democrático, né? Sim, Então, é o @Denia Consultoria. E nós temos um e-mail, que é deniaconsultoria de imagem, @hotmail.com. E nós temos também o WhatsApp, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Por menor que seja a dúvida, por menor que seja o que você tem para nos dizer, vai ser muito bem-vindo. É o 999-88-5003. Tá ótimo. Denia, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Eu que te agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós ouvimos então, gente, a Denia Alexandrina, consultora de imagem e marketing. Você pode procurá-la no Instagram, @Denia Consultoria. Vê se eu estou falando certo, se eu anotei certo. Falou certo. O e-mail, deniaconsultoriadeimagem@hotmail.com. E o telefone do WhatsApp, 99988-5003. Correto? Correto. Obrigada. Curta e Obrigada. compartilhe essa entrevista. Até a próxima.